Okay. Boa noite a todos. Estão escutando? Hoje nós vamos começar o último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28. E mais uma vez vamos falar de prece. Os últimos capítulos a gente tem sido falado bastante de prece, né? E esse capítulo é o único capítulo do livro que não tem nenhum texto evangélico no começo do capítulo para que o tema seja desenvolvido. É apenas um capítulo onde os Espíritos estão nos fazendo sugestões de orações. Para cada acontecimento, para cada situação da nossa vida, eles sugerem algumas orações. Algumas, aproximadamente umas 80, tem aqui 70 e poucas. Quer dizer que abrange uma boa parte da nossa vida. E a maioria delas são sempre de conceitos morais. Poucas são de conceitos materiais, aquilo que a gente pede para ganhar na loteria, para comprar um carro e tal. Aqui tem pouca coisa disso, tem mais coisa que procura nos elevar moralmente, né? São muitas orações. O interessante é que cada sugestão de prece tem um prefácio, tem um comentário dos Espíritos, e esses comentários são todos eles baseados na doutrina, no Evangelho, em tudo aquilo que se passou no livro inteiro. Então, praticamente, a gente tem um resumo de tudo que a gente aprendeu no livro, colocado neste capítulo, com esses prefácios, esses comentários antes de cada oração. Inclusive, eles nos dizem assim, com relação à prece: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, reparem que aqui não se falou em religião, que tem que ser espírita, que tem que ser católico, que tem que ser protestante, não. Aqui se fala em você se concentrar, em você se ligar, né? O importante aqui é o sentimento, é aquilo que você vai, a forma como você vai buscar se ligar com o alto, com Deus, com Jesus, para fazer a oração, é o sentimento. E quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de amor, de caridade e de fé, né? Que são os contatos, né, que fazem com que o nosso sentimento chegue ao alto. Amor e caridade foi muito discutido aqui no livro, falou-se um pouco de fé também, e hoje eu vou tornar um pouquinho a falar a respeito da fé, né? A fé, na realidade, é uma conquista nossa, né? Deus não nos dá a fé. Deus nos dá a consciência e a oportunidade de que nós aprendamos para que a nossa fé vá crescendo, né? À medida que a gente vai tendo experiências da vida. Nós podemos até comparar a fé a um diamante. Se você pensar como um diamante se forma, são cristais que são depositados na superfície da Terra e camadas geológicas de milhares de anos que vão se depositando e fazendo com que essa estrutura do mineral vá se consolidando, vai sofrendo uma pressão e vai se tornando uma organização que cada vez fica mais forte, por causa exatamente de toda essa pressão que ela sofre, e por milhares de anos, né, vai se sedimentando, até que a um determinado tempo
esse material fica extremamente rígido e extremamente belo. O diamante é uma pedra maravilhosa, né? Então, a semelhança que eu coloco é exatamente essa. A nossa fé, ela vai se formando à medida que nós vamos tendo experiências de vida. Sabemos que somos espíritos imortais e vamos passar por várias experiências de vida. A cada experiência dessa, nós vamos adquirindo conhecimento e esse conhecimento vai se depositando no nosso ser. E na vida sofremos muitas pressões, muitas dificuldades, muitas formas que a gente passa pela vida e que vão fazendo com que essa pressão vá fazendo com que a nossa fé vá se consolidando, vai se fortalecendo, né? Assim como o diamante vai, com o tempo e com a pressão, se tornando cada vez mais belo, cada vez mais rígido, a nossa fé também vai se tornando cada vez mais forte. E por que não dizer mais bela? Porque à medida que nós vamos consolidando a nossa fé, que ela vai sendo cada vez maior, nós vamos tendo uma sintonia maior com o alto, com Jesus, com Deus, e isso faz com que a nossa fé seja cada vez mais bela também, assim como o diamante, né? Até que um dia ela chega a resplandecer, quando a nossa evolução alcançar um estágio maior, a nossa fé vai resplandecer, vai nos tornar espíritos mais elevados, né? Nós vamos ter uma ligação maior e uma convicção maior e uma certeza maior de que Deus está conosco, nos ajuda, está constantemente ao nosso lado, até que nós tenhamos intimidade suficiente para chamá-lo realmente de Pai, entender que Deus é nosso Pai. Exatamente como Jesus fazia. Jesus chamava Deus por Abá. Abá, em hebraico, significa papai. Não é apenas pai. É uma ligação íntima, né? E aqui, todos nós, o único determinismo que Deus coloca para nós é que nós cheguemos a esse ponto de elevação e podermos estar tão purificados ao ponto de termos essa intimidade de chamá-lo de papai. Falando em Jesus, né, que é o nosso guia, o nosso mestre, né, e voltando ao nosso capítulo, nós demos uma pequena viajada, né, com relação a essa fé, mas que quando se fala em oração sem fé não tem muita graça, né? E os espíritos recomendam, né, que a oração dominical seja uma das oração dominical que ela acabou de pronunciar, né? E os espíritos dizem assim: eles recomendam que se abram as reuniões, se possível, com a oração dominical, né? Não só porque ela é uma prece maravilhosa, mas também como um símbolo, né? Porque eles consideram que, em primeiro lugar, porque ela foi pronunciada e criada pelo próprio Jesus, e porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. E eles fazem, aqui no capítulo, uma análise de frase por frase da oração dominical, que é muito interessante, eu recomendo a todos que leiam. Nós não vamos hoje nos debruçar em cima dessa análise, porque ela está
melhor do que eles eu não conseguiria falar aqui. Então é uma questão apenas de consultar o livro que está tudo escrito lá. Eu quero mais me concentrar na pessoa do autor da oração, que é Jesus. Para a gente poder entender o significado e o valor que cada frase dessa oração tem. A gente entendendo um pouco melhor Jesus, a gente vai conseguir dar mais valor a essa oração e também a toda a obra de Jesus, né? Então a gente pode consultar a nossa doutrina, entre outras coisas, consultar a nossa doutrina, a literatura que o Espiritismo nos oferece, né? Então, uma das perguntas que consta do Livro dos Espíritos, quando ela está falando das características gerais dos espíritos, conforme a sua classificação, na pureza, na elevação, né? Eles dizem que quando se chega na primeira ordem, quer dizer, na ordem extrema, quando estamos falando dos espíritos puros, já quando a nossa fé já virou um diamante, quando a gente estiver lá em cima, né? Esses espíritos não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Quer dizer que você chegou num grau que não tem mais influência da matéria, você está numa situação de absoluta serenidade e moral elevadíssima, né? E no mesmo livro, né, quando Kardec pergunta qual o tipo ideal para que nós pudéssemos seguir como modelo, para nós podermos evoluir, eles dizem exatamente que é Jesus. Então este nosso irmão maior é o modelo recomendado para que nós sigamos, para podermos formar a nossa moral, formar a nossa elevação e dando um polimento no brilhante da nossa fé. Ainda mais, o espírito de Lacordaire, que tem diversos trechos aqui do Evangelho que ele fala das instruções, e tem uma coleção, uma revista que Kardec publicava, que publicou por 10 anos, que se chama Revista Espírita. E nessa revista, esse espírito de Lacordaire diz o seguinte: junto de Deus estão os espíritos numerosos chegados ao cume da escala dos espíritos puros. Então ele diz que mesmo dentro da escala dos espíritos puros, quando você já chegou lá em cima, ainda tem uma escala. Ainda você pode subir mais. Então esses espíritos são os que merecem ser iniciados em seus desígnios, os desígnios de Deus, para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então essa é a categoria de Jesus, né? E ainda no livro de Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, vocês conhecem, é o autor do Nosso Lar. Quem não conhece Nosso Lar, quem não viu o filme, né? Todo mundo tem uma noção. E nesse livro ele diz assim: ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, que são os espíritos da categoria de Jesus, em processo de comunhão indestrutível, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso. Então, a ligação de Jesus com Deus é indestrutível. É o maior grau que você pode imaginar que um espírito pode alcançar. E esse espírito é o que veio nos trazer
as lições de moral, o sermão do monte, e que é o autor dessa prece. Então, realmente, cada frase dessa prece está representando a força, o amor, a lição que Jesus está nos trazendo através de cada uma dessas frases, né? Então a gente nunca deve se esquecer disso, né? E quando nós fazemos a prece, nós de certa forma estamos também assumindo, né, esse compromisso com Deus, porque a gente promete aqui, né? Entre outras coisas, a gente promete que vai amar o próximo para que Deus nos perdoe como nós perdoamos ao próximo. Então nós estamos nos propondo, nós estamos fazendo uma proposta a Deus. Né? Isso tem um peso enorme, não só como significado, como o nosso compromisso assumido. Né? Então é importante, né, que a gente perceba isso e entenda por que os Espíritos recomendam e dizem que essa é uma oração de grande valor, porque realmente o seu autor é um espírito de extrema evolução e que há 4 bilhões e meio de anos, pelo menos, nos assiste, nos ajuda, participa da nossa criação, da nossa elevação. Nós não podemos esquecer desse compromisso e da potência do amor que ele tem para conosco. Para finalizar, que é como a gente finaliza a maioria das orações, ou em qualquer seita, em qualquer religião, normalmente a gente, quando termina a oração, a gente diz amém, ou diz assim seja. E para nós, espíritas, esse amém ou esse assim seja tem um significado que vai além do assim seja no sentido de que aquilo que eu pedi se realize. Porque pode se realizar ou não. Então, na realidade, o assim seja significa que nós estamos dizendo ao Pai: que seja feita a tua vontade e não a minha, porque você sabe o que eu preciso e o que eu mereço. Que Deus nos abençoe.